Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um Cafeína Cast. Sou Marcilon Bastos, vou ser o host hoje aqui desse bate-papo. Mais uma vez eu, né? Então aqui vocês já não vão enjoar de mim, certo? Faltou um host aqui, eu tive que fazer o papel. Mas estou muito grato que hoje é um papo sobre inovação, não tem nada que eu goste mais de falar. E a gente tem uma oportunidade única para trocar mais sobre esse assunto dessa semana, que é a inovação se constrói, e ter aqui o prazer de trocar uma ideia, de ter esse bate-papo com um dos maiores nomes da inovação no Brasil, que é um cara que eu já acompanho faz bastante tempo, que, enfim, apoiou nessa construção, né, a inovação que se constrói, apoiou nessa construção em Itaú, depois na Ambev também, como diretor global de inovação na Ambev, e hoje constrói ainda, né, acho que agora para todo o ecossistema, com a Nerd Partners, e tô aqui com o Bruno Stefani, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela chance da gente trocar essa ideia aqui também, Bruno. Eu que agradeço, é prazer, obrigado. E acho que vai ser bom a gente trocar figurinha, discutir um pouco de o que é inovação, como é que a gente constrói algo através da inovação e tentar ajudar todo mundo que está ouvindo, seja dentro da Três Corações e fora, a aprender um pouco sobre isso. Então, pega um cafezinho aí e segue com a gente. O Café Três Corações, claro, né? Você vai querer o melhor café, né? Então, o papo nosso dessa semana, a gente está na Semana da Inovação aqui no Grupo Três Corações e tem sido sobre, o tema é inovação se constrói, né? Que é uma coisa que não é algo que você faz, que vem ali, desce do céu e que no estalar de dedos a inovação tá lá, tá pronta, ou que vem o grande criativo e faz acontecer inovação. A gente acredita muito que é algo que se constrói, né? E eu queria te ouvir nas tuas experiências, como que é essa inovação que se constrói, assim? Se é assim que você tem presenciado também inovação? Como é que tu vê isso? Eu acho que tá certo. E todo mundo que está escutando a gente e se considera minimamente inovador, ou a empresa que se considera minimamente inovadora, ela tem que entender que se inovação é bem feita, ela é chata. Uhum, Ela é um processo de você testar, de você aprender e depois tomar a próxima decisão. E a próxima decisão pode ser matar o projeto, matar a ideia, pode ser colocar mais dinheiro, dar mais tempo para você aprender mais e ter mais resultado. Então, quando você olha a inovação de verdade, ela está muito mais próxima de um cientista do que de uhum, um artista. A inovação que uhum, parece arte é aquela inovação que acontece meio que sem querer, que é um pouco de repertório das pessoas, mas que não entendeu de verdade um problema. E a partir desse problema você desenhou uma solução e você testou se a solução realmente resolve esse problema. E a partir daí, resolvendo esse problema, você vai aprendendo sobre o seu usuário, sobre o seu cliente. E aí você vai melhorando essa solução. A parte boa do que a gente vive hoje, seja por conta do digital, da inteligência artificial, dos dados disponíveis, é que a gente consegue fazer isso muito mais rápido. E a gente consegue aprender muito mais rápido. A inovação que constrói é aquela inovação que faz com que a gente aprenda rápido para entender como é que eu consigo melhorar a minha empresa, como é que eu consigo trazer mais receita para o meu negócio, como uhum, é que eu consigo melhorar a experiência do cliente. E essa é a métrica que eu gosto. Se você me perguntar, cara, como é que você identifica uma empresa inovadora de uma empresa não inovadora, é quanto da inovação é responsável pela receita do negócio. sim. Quanto do que você construiu nos últimos 3, 5 anos entrega do resultado da companhia hoje. Esse é um número que não pode ser zero. Eu não sei se é 20%, 30%, 40%. Eu só sei que ele não pode ser zero. E de preferência, ele tem que ser um número crescente. Porque Uhum, cada vez mais a inovação é responsável pela sobrevivência do negócio. Se você olhar empresas do passado que estão fazendo a mesma coisa até hoje, você vai perceber que são empresas meio decadentes. uhum, E você não tá, e a gente não está falando aqui de empresas tecnológicas. Vou pegar o exemplo de vocês. A gente estava uhum, até conversando aqui antes de começar. A Três Corações é uma história incrível de uma empresa que foi crescendo e não parou de criar novos produtos. E por criar novos produtos, precisou repensar como é que entende cliente. E sim. conforme foi entendendo o cliente e resolvendo o problema dele, foi tendo que mudar completamente a maneira como faz a logística, como entende dados, como muda os processos. Sim. Então eu acho que serve para qualquer tipo de empresa.
Legal, é isso que tu trouxe, né, esse KPI, ele é muito bom, na real, né, que você tá falando qual o share, digamos assim, da receita de novos produtos nos últimos 5 anos, né? Então isso mostra que um produto que foi lançado há 3, 4, 5 anos, quanto ele tem ainda contribuído e crescido, né, assim, essa contribuição para a receita total. Agora vem o outro lado, né? E a inovação que ela não é da receita, assim, que ela não foca na receita. Essa inovação, ela entra como inovação para ti ou ela não entra no rol da inovação na tua Ela, avaliação? ela entra como processo. Uhum, Ela entra como, cara, como é que eu deixo a minha empresa mais eficiente? Porque no fim do dia, se você falar só de receita, você está olhando metade da equação. Vamos falar de sim, resultado, de uma é, maneira geral. E resultado de uma empresa é meio simples. Ou é aumento de receita, ou é diminuição do custo. sim, Se você está colocando ali inteligência artificial para entender dados, se você está colocando ali digital para eliminar papel, se você está colocando um novo software, um novo serviço para deixar a sua empresa mais inteligente, mais fluida, isso é inovar. Ela não aparece para o cliente final, mas ela deixa a empresa mais saudável, com melhor resultado. E talvez essa seja a inovação que mais traz ganho para a empresa. uhum, Só que é a inovação mais chata de contar, né? é, Todo mundo quer falar, não, eu peguei o café que sempre foi bom, que começou lá em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e uhum, depois fiz um café melhor, e isso, depois colocou em cápsula, e depois fiz parceria com uma série de outras empresas para entregar o produto que o consumidor quer. Todo mundo quer contar essa história, uhum, mas talvez tenha alguém lá dentro da Três Corações que fala, cara, eu organizei toda a estrutura logística da empresa nos últimos anos para é, suportar o que essa pessoa está contando. sim, Tem muito mais resultado de curto prazo nessa operação logística do que uhum. nessa história de novos produtos e serviços. E é um grande habilitador, né? Se não for isso, às vezes nem é possível fazer algumas outras inovações relacionadas a produto, a mix, ou enfim, interação com o mercado, né? É que tem uma coisa que a gente está demorando para entender nas empresas, que é não tem mais muito espaço para você falar, eu tenho um produto, eu vou fazer marketing desse produto para empurrar no consumidor. Uhum, Não faz mais sentido. Por quê? Porque para qualquer produto hoje, você tem uma série de possibilidades. Cara, eu vim do mundo de cerveja. uhum. Cerveja lá atrás, década de 90, era meia dúzia de marcas. Se você for no mercado hoje e for na prateleira de cerveja, Oxe, é. sei lá, 200, 300 marcas, Uhum, você não sabe escolher. Você fala, cara, eu queria fazer um churrasco e não quero beber o que eu bebo sempre. Aí você fala, vou pegar um estilo novo. Você sabe escolher? Você sabe me explicar o que é uma IPA, uma Witbier? é. É com álcool ou sem álcool? Cara, então essa variedade de opções deixa o consumidor muito mais confuso. E aí é que você tem um novo formato de empresa que é, cara, eu vou fazer um churrasco, eu quero cerveja. Eu não quero nem no mercado. O Zé Delivery traz para mim aquilo que eu quero beber, dado Uhum, que você me conhece, sabe onde eu moro, sabe quantas pessoas vão estar no meu churrasco. Se vira aí. sim. Se a gente tem esse tipo de solução para a pessoa, cara, você tira todo o atrito de consumo. E aí ela vai literalmente ter na empresa um hábito de consumo e não uma marca que ela precisa gostar. No fim do dia, pegar um exemplo que a gente usa quase sempre. Eu não sei se você tem carro ou não, mas supondo que você não tenha carro, você saiu da sua casa para vir para cá, você Uhum, pediu um Uber ou um táxi. uhum, Basicamente, o que você fez? Você jogou um problema para o universo. Eu sim. quero sair do ponto A e para o ponto B. Se vira para resolver. Me Uhum, entrega um carro no horário que eu quero, do jeito que eu quero, no preço que eu estou disposto a pagar e me leva do ponto A ao ponto B. E uma uhum, empresa chegou e resolveu esse problema para você. sim. Você fez isso 10 vezes, você fala, cara, será que eu preciso ter carro? Entendeu? Será que eu preciso, É. tipo, me preocupar com manutenção, seguro, parar para abastecer, ter um estacionamento? Uhum, Cara, não, eu quero só me locomover. E a hora que você vê que produto começa a virar um pouco de serviço, você fala, cara, eu quero essas empresas. A questão que eu acho que pega, especialmente num país como o nosso, é custo. é. Eu estou disposto? É mais barato ou não? Tudo que é muito novo acaba sendo um pouquinho mais caro. Conforme vai ganhando escala, vai ficando mais barato, mas demora um pouquinho. Isso. Ó, que massa que tu falou aí, cara. Que coisa legal. É essa percepção de que a inovação ela existe para
para resolver problema, né? Esse é o foco, né? O que você está fazendo é resolvendo um problema. Inclusive, se eu recebesse, eu tô aqui, eu precisei vir para cá para gravar. Então eu queria vir para esse local específico. Então não adianta você me dizer que eu vou para, sei lá, eu tenho uma opção para você ir para o Itaim agora, né? Que em São Paulo, no bairro daqui de São Paulo. Eu não quero Itaim, eu É, tô vindo para cá. Então assim, exato, o meu problema é esse aqui. Então exato. alguém resolve esse meu problema, né? Então você precisa conhecer o consumidor e entender e ouvir, conseguir achar meios de ouvir esse problema para conseguir resolver o problema. E quanto melhor, seguindo até a tua tese aí, né? Quanto melhor você consegue entender e identificar o problema das pessoas e para propor uma solução, mais poder você tem na sua mão de conseguir fazer negócio, né? De participar do. E você vai construindo marca desse jeito, né? Uhum. Eu te falei antes aqui e, cara, isso não é combinado, eu não ganho nada por isso. Não que eu não possa ganhar, depois a gente pode conversar. É. Mas, cara, o que que eu gosto de manhã? Cara, eu gosto de abrir aquele pacotinho do café gourmet de vocês. Uhum. Cara, aquele cheiro bom, faço um cafezinho, sinto aquele aroma na casa. Cara, tô bebendo um café que é melhor do que um café normal, porque eu gosto de beber mais café de manhã. Cara, Sim. eu gosto minimamente de ter 2, 3 opções, mas eu não gosto de ter 15. Então, a marca ali, pra mim, ela é muito importante. Porque ela resolve o que eu quero. Não necessariamente é um problema. Ela basicamente se encaixa na manhã que eu quero. Sim. Que, cara, acordo super cedo, levo os meus filhos na escola, gosto daquele ritual da manhã. Então ela tá ali. Cara, eu não quero mudar isso. Na verdade, eu queria até congelar os meus filhos ali para eles ficarem nessa idade sempre. E o café tá ali comigo. É. Então, eu acho que é aí que a gente começa a ver como que a gente entende o cliente. E aí você pega caras como eu e fala, pô, Bruno, tô pensando em testar um negócio novo. Dado que você gosta desse ambiente, você não quer experimentar isso aqui, Uhum. aquilo ali? Pô, você não quer comer um pouquinho mais de proteína de manhã? Tem um negocinho aqui que a gente tá fazendo em parceria com uma empresa. E aí você vai, literalmente, entrando na jornada do seu cliente. Sem dúvida. Mas de uma maneira que você entende ele. E aí Uhum. você não é refém de preço, né? Você não precisa destruir a sua margem e falar, cara, vou ter que baixar o preço para entrar no mercado. Não, você entende a jornada e vai entrando ali com o produto aos poucos. Uhum. E aí você fica indispensável na vida das pessoas. E a hora que você fica indispensável na vida das pessoas, a sua empresa não morre. Muito pelo contrário, ela cresce. E empresa que cresce é aquela empresa que consegue entender que inovação é para sobreviver. E Sim. você só sobrevive sendo indispensável na vida do seu consumidor. Perfeito, é isso aí. Inovação é sobrevivência, né? Eu tive um professor que falava que inovação é o que. Inovação e estratégia é a mesma coisa, porque estratégia é o que você faz para ganhar num xadrez, ou enfim, o que quer que seja. E inovação é o que você precisa fazer para ganhar. Que se você não tiver inovação, você não vai ser perene, né? Então, seu negócio vai morrer. E é muito isso que você falou. Você falou outra coisa interessante também, que é você entrar na jornada, né? Até fico feliz de ouvir que Três Corações está no teu dia, lá dentro da tua casa, nesse momento tão especial com teus filhos. Acho que esse é o maior prazer e honra que a gente tem de estar em momentos simples, né, na vida das pessoas. E que se você sai para ir para uma academia depois, ou fazer ou corrida, ou coisa assim, você vê um produto da Três Corações, que às vezes não é mais o café, tu vai ver um cappuccino ou algum outro produto que possa ser desenvolvido para essa jornada, né? Tem a credibilidade da marca, né? Então você para e pensa assim, poxa, o café é gostoso. Esse cappuccino aqui, eles fazem um cappuccino, eu conheço a Três Corações, né? Então talvez valha a pena dar uma chance de provar ali e aquilo acaba pode entrar na tua próxima jornada, né? Ali, pelo teu próximo ritual, né? Sabe por quê? Porque se você olhar nos dias de hoje, e isso vai ser cada vez mais verdade, as empresas que realmente vão crescer são aquelas que têm marca e canal de venda e canal de distribuição, Uhum, porque produto é muito fácil de copiar. é E não verdade. importa se é um produto físico ou se é um produto digital. E tá cada vez mais fácil, na verdade, né? Por quê? Porque o produto físico, qualquer produto físico hoje, a China consegue fazer muito rapidamente. E um produto digital, AI consegue fazer muito rapidamente. É. Não importa se você é o Duolingo. Uhum. Saiu o chat GPT algumas semanas atrás. E, cara, eles basicamente codaram um Duolingo ali.
na hora as ações da Duolingo ficaram meio assim, tipo, pô. Uhum. Porque no fim do dia eu posso fazer um Duolingo pra mim. Então eu acho que tem aqui uma oportunidade da gente entender como é que eu construo marca forte e faço essa marca forte estar na jornada do meu cliente. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Eu viajo bastante pelo Brasil, pego bastante avião. Uhum. Cara, vira e mexe, paro ali numa salinha esperando e tem o chá em cápsula de vocês. Uhum. Às vezes é 4, 5 da tarde, eu não quero tomar um café, mas putz, tá frio, eu quero tomar um chá. Cara, chá em cápsula pra mim me pega muito assim. Você bota ali, aperta um botão e só um chazinho, Uhum. tranquilo, está acompanhado ali de alguma coisa. Então, você começa a fazer essa mudança porque você olha na cápsula e fala, pô, 3 corações, associo com café, Uhum. associo com as boas memórias de manhã, eu com os meus filhos, por que não? Isso. Ou seja, você se aproveitou de uma marca forte, você está no canal ali que eu estou consumindo, que é a sala do aeroporto, e automaticamente eu falo, bom, eu vou experimentar esse produto. Faço isso uma vez, duas, três, e automaticamente eu criei um hábito de ter Sim. aquela cápsula ali comigo no fim do dia. É isso aí. É presença, né? Presença nesses canais de distribuição, presença na jornada do nosso consumidor. É, mas voltando aqui para a inovação também um pouco mais, falando de processo, na verdade, voltando para processo, né? Porque no começo você falou do cientista, você falou de processo dentro da inovação, né? E essa importância de cumprir o processo, aí eu fiquei com isso, assim, como é para ti um processo de inovação, o quanto isso é processo, na verdade, né? Processo e dados, né? Para mim, dado e processo são duas faces da mesma moeda, assim. Uma tá vendo o que aconteceu, outra tá realizando, né? Então, como que isso entra dentro do processo de inovar? Vou pegar um exemplo que parece distante, assim, tá? Do Uhum. mundo de bens de consumo, do mundo de café, cerveja. Cara, eu vou pegar uma empresa que é uma incorporadora imobiliária. Caso real, tá? Tá, Imagina que é uma empresa que está fazendo condomínio. No fim do dia ela compra a terra, faz um condomínio, vende os terrenos, as pessoas constroem suas casas. certo. Como é que uma empresa dessa inova? O que ela pode fazer além? Porque se você Uhum. for ver, É um mercado que já tudo que tinha para acontecer já aconteceu, né? Essa é a sensação que dá, né? e aí, no fundador ali vem a cabeça de, cara, o que mais que eu posso fazer? Uhum. Porque você começa a analisar. Você fala, bom, estamos falando de uma estrutura 100% física. É uma Uhum. casa, é um condomínio. O que eu posso botar de digital ali? Porque pensa, se você construir uma casa em algum lugar, pressupõe-se que você vai morar ali uns bons anos. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10, pode ser o resto da vida. E ao mesmo tempo, pressupõe-se que se você não for morar ali e a casa está lá, alguém vai morar lá. Ou seja, literalmente eu tenho cercado ali centenas de famílias que eu posso oferecer alguma coisa. Que eu Sim. sei onde elas moram, que eu sei a hora que elas saem de casa, a hora que elas voltam, quantos filhos têm, quantas pessoas moram naquele lugar, quais são os hábitos de consumo. Uhum. Ela faz festa ou não faz festa no condomínio, ela usa piscina ou não, ela joga tênis, ela joga futebol, ela usa o restaurante, ela usa o spa. Uhum. A partir do momento que você começa a entender isso, você começa a conversar com essas pessoas, você fala, cara, o que eu posso ofertar? Qual que é a oportunidade? Qual que é o problema? Porque se ela comprou uma casa ali nesse condomínio, ela confia na marca. O Uhum. canal de venda você já tem, porque você já sabe onde ela está. Agora é só você testar o produto. E, de novo, como o produto é muito fácil de fazer, você vai testando. Será que eu deveria ofertar assinatura de carro? Porque eu vejo ali que tem muito Uber chegando todo dia. Tem muito Uhum. táxi chegando todo dia. Eu tô vendo que não tem mais tanto carro. Será que a pessoa não compra carro porque ela tá, entre aspas, endividada porque ela comprou a casa e não tem dinheiro para comprar o carro? Então eu Uhum. poderia fazer uma assinatura? Será que eu deveria olhar de uma maneira mais ampla e falar que tipo de experiências essas pessoas que moram aqui querem? Elas querem ir para a praia? Querem ir para o campo? Será que eu poderia ofertar a viagem delas? Porque Uhum. no fim do dia, cara, o que a gente quer como consumidor? A gente quer poder aproveitar o nosso tempo de uma maneira muito mais plena, sem precisar gastar muito dinheiro por isso. As ofertas que a gente tem, que a gente realmente compra e compra de maneira recorrente, são aquelas que resolvem o nosso problema, economizam o nosso tempo e a gente se sente confortável a pagar aquele preço. Sim. Serve para qualquer empresa. Você pode ser uma empresa de incorporação,
faz condomínio, você pode ser uma empresa de café, você pode ser uma empresa que tem uma solução de AI. É a mesma história. É isso que a gente está procurando sempre. O problema é que boa parte das empresas tem uma estrutura por trás que dificulta ela se adaptar para Sem entender dúvida. que ela existe porque o consumidor precisa dela. Uhum. Só que em algum momento vai ter alguém que resolve o problema do consumidor de um jeito diferente do seu. E aí E aí, você né? não fica mais relevante. Uhum. A gente está vendo, por exemplo, agora a Ambev sofrendo muito porque, cara, cada vez mais os jovens bebem menos cerveja. Isso. O que ela vai fazer? Ela lá atrás criou uma área de bebidas do futuro, começou a pensar na cerveja sem álcool e começou a entender que a mudança do comportamento, a mudança do contexto, tendências de mercado estão fazendo ela se adaptar. E se ela não se adaptar, não adianta só a marca forte, não adianta só o canal. Apesar de canal de venda e marca ser mais importante que produto, o produto não é Uhum. desprezível ainda. Claro. No fim, faz parte do todo, da experiência inteira que a pessoa vai ter Sim, que ter, né? Então o sim, produto tem que estar lá. O produto, na verdade, tem que estar garantido, né? E o resto é o que é relevante para a construção dessa inovação. Mas tu falou aí da Ambev também, e, e tem um pouco. E a gente começou também na conversa que passamos por essas inovações que são além do produto, né? Que são de serviços, que são do modelo logístico, ou enfim, ir para uma indústria, para um bicho que vive pela excelência, por ser o mais eficiente e eficaz possível, com zero desperdício e tudo. Então, a inovação ela entra como um ponto de, tipo assim, até onde eu vou flexibilizar aqui, né? Até onde eu posso ir, sabe? E acho que a Ambev tem passado por experiências aí, e você ajudou a construir isso lá dentro também, né? De, de definir qual é o papel dessa grande indústria dentro dessas experiências da inovação, né? Então, eles se permitiram experienciar e até onde vai o papel da grande indústria e até onde vai a hora que ela diz assim, não, aqui é do ecossistema, não é mais comigo. Eu vou atrás de ecossistema, vou atrás de startup ou de parceiros ou de alguém que vai me ajudar a entrar. Como é delimitar esse território? Como foi essa experiência lá na eu Ambev? acho que tudo que aquilo que é estratégico e se der certo traz um potencial gigante para o seu negócio, você Uhum. deveria fazer dentro de casa. Vou te dar um exemplo. E aí não é falando de Ambev ou de qualquer outra Sim, empresa, mas de qualquer indústria. Você está vendo muita empresa hoje se tornando um banco, certo. criando estruturas de meios de pagamento lá dentro. Porque no fim do dia, ela ser um meio de pagamento significa muito para a rentabilidade do negócio e principalmente para ela conhecer o cliente. Você ser o banco dos bares e restaurantes, você ser o banco dos varejistas, você ser o banco das concessionárias, faz com que você orquestre muito bem esse ecossistema. Então, banco não é um negócio que você deveria terceirizar. Você não pode fazer isso com outro banco ou com uma fintech, você tem que fazer dentro de casa. Demora mais, é mais difícil, mas você meio que se prepara para dar certo. E se der certo, vai dar muito certo. Então é estratégico e alto impacto. Isso você faz dentro de casa. Tudo aquilo que, entre aspas, é acessório ao seu negócio, você pode terceirizar. Não necessariamente você vai terceirizar para sempre. Você pode começar fora e talvez você aprenda que aquilo é tão relevante, está dando tão certo, que você vai trazer para dentro de casa. Mas você Uhum. pode começar fora. E aí você vai meio que aprendendo qual que é o perfil de profissional que eu preciso em cada um. Quais são os dados que eu tenho, quais são os dados que eu não tenho. Porque você começar um banco pressupõe você ter dados financeiros É. daquele ecossistema. Cara, provavelmente uma Ambev tem muito mais dado de um bar, restaurante, mercado do que boa parte das outras indústrias. Não mais que um Uhum. banco, mas que boa parte das outras indústrias. Então ela consegue ter vantagem competitiva ali para fazer isso. Mas se ela quiser entrar, sei lá, no mundo de ingresso de show, cara, ela não tem nada, porque no fim do dia ela foi só, entre muitas aspas, a patrocinadora, a apoiadora, a Sim. operadora, a marca de cerveja. Então ela, para conseguir esses dados, para ter experiência nesse novo mundo, ela precisa terceirizar e ir aprendendo. No fim do dia, vale a gente encarar uma prova de conceito com startup, uma parceria com startup, uma parceria com universidade, como um grande aprendizado, né? Eu acho que
mais do que inteligência artificial, mais do que novos modelos de negócio, mais do que mudança de comportamento das pessoas, o que a gente está vivendo hoje é uma mudança na maneira como a gente aprende. Que a gente aprendeu lá atrás fazendo graduação, curso de MBA, mestrado, doutorado, lendo livro. Sim. Hoje não. Hoje você aprende botando a mão na massa e aplicando. Você com certeza está usando inteligência artificial na sua vida. Eu não tenho certeza se você leu um livro sobre inteligência artificial. Mas se eu perguntar, cara, você está aprendendo? Aí na sua cabeça vem, eu tenho ali 2, 3 AIs que eu uso, assino 1, 2, uso todo dia, aprendo a fazer umas coisas novas, tô aprendendo. E na sua cabeça não passou por eu fiz um curso, eu li um livro. Não, eu estou usando, eu estou aplicando, logo eu estou aprendendo. Aprendizado é isso. Com certeza, legal, cara, isso que tu falou. E aí, isso me chamou para um outro ponto que, quando tu falou dessa construção, né, isso dentro de uma indústria, que passa por você escolher o que é estratégico para poder definir o que você faz e o que você repassa ou qual é a hora de internalizar. Independente de qualquer coisa ali, você tem que ter uma ambição, né, o board tem que ter uma ambição em direcionamento e uma construção para que ele aprove, financie e dê o apoio necessário para essas construções acontecerem, né? E isso é algo que eu acho que demanda um pouco também dessa de algumas experiências talvez ou dessa de um aprendizado que pode vir de um aprendizado às vezes de como você falou aí, né? Não é o aprendizado aquele não é tomar uma aula, né? Eu não sei. E aí eu te pergunto assim, então essa experiência de aprender ou de ensinar sobre esse mundo dentro de uma indústria assim, como que é essa experiência contigo assim? Se isso é relevante, é algo que é importante fazer para tu conseguir apoio para inovação? Cara, é o mais relevante possível em qualquer negócio hoje. Sabe por quê? Eu vou descrever a sua vida. Não precisa nem me falar, mas eu vou descrever a sua vida. Você vai virar e falar, cara, eu sou aqui o diretor, o head de inovação, porra, entendo, quero fazer um negócio novo. Aí a primeira coisa que você vai se questionar é, isso que eu quero fazer tá na estratégia da empresa? Aí você olha e fala, não sei. Vamos perguntar. Vamos falar com o dono, com o presidente, com o diretor. Eu não sei se é tão claro a estratégia para todo mundo. E aí não só falando de Três Corações, falando de qualquer empresa. Certo. Cara, qual que é a estratégia do negócio onde você está inserido? Qual que é a teoria do negócio onde você está inserido? Tipo, onde é que você ganha dinheiro? Como que você cresce? E aí, onde que essa empresa quer estar daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 5? E o que ela está fazendo para chegar lá? Porque se ela não tem um plano para chegar lá, ela tem uma vontade. Ela tem uma aspiração. Ela não tem uma estratégia de negócio. Aí você fala, não, aqui tá claro, sei a estratégia da Três Corações, o que eu tô fazendo vai ajudar a acelerar a estratégia. Pode fazer. Tá bom, agora vamos pegar os dados. Vamos entender os dados. Aí vamos supor que você quer fazer alguma coisa para o cliente final. E você precisa de dados que tá em vendas, tá em marketing, tá em logística e tá, sei lá, no compliance. Sim. Cara, será que esses dados se conversam? Será que é fácil buscar? Será que você consegue conectar eles para ter insight? Você tem que literalmente, para ser uma empresa realmente inovadora, ter isso muito fluido. Porque aí você não precisa nem perguntar. Sim. Aí aqueles comitês vão embora. Porque está todo mundo ali, num ambiente digital, onde os dados estão visíveis. Você consegue acessar e você fala, cara, eu sei a estratégia da empresa, identifiquei um problema, com o IA aqui eu consigo testar uma mínima solução viável. Cara, eu não vou nem perguntar. Eu vou testar, vou ver se funciona, vou ver se traz resultado, e vai chegar com um experimento num comitê, falar, eu fiz isso aqui para resolver esse problema, esse foi o primeiro resultado que eu tive, cara, eu acho que a gente deveria discutir aqui se a gente coloca mais dinheiro ou se a gente não faz isso agora. E a discussão não vira sobre a sua vontade de fazer algo ou não, e sim sobre um problema que você identificou, uma solução que você construiu e um resultado que você teve. Isso que eu tô falando é super simples, todo mundo que tá escutando a gente fala, é verdade, na minha empresa também funciona assim, só que o dia a dia para fazer isso nem sempre é tranquilo. Sim. E aí é o problema. Inovação é muito fácil para você escrever num PowerPoint, de você fazer benchmark com outras empresas, de você mostrar que é possível. Tá, mas o que mata mesmo é o dia a dia de você ter a resiliência de conseguir fazer tudo isso numa empresa que não tá tão orquestrada como eu falei. É verdade. Resiliência acho que é uma das
Das skills mais importantes de quem trabalha com inovação, né, cara? Não tem... Exato. Porque o financeiro não precisa ter resiliência. O orçamento vai sair todo ano. O planejamento financeiro vai sair todo ano. Uhum, Os tributos vão ser pagos todo ano. Ele não precisa fazer muita força. Ele vai uhum. ser cobrado se ele não fizer. Sim, Entendeu? Inovação é diferente. é verdade. E tem um outro desafio na inovação que é... E que toca um pouco do que também... foi legal que você, no começo você já passou por um pouco de tudo que eu acho que era interessante a gente falar. E eu vou trazer de volta, indicador, né? Essa resiliência na inovação vai junto com mostrar o resultado da inovação, né? E aí tem um desafio nesse mostrar resultado da inovação, porque às vezes o resultado mais curto ele é mais marginal, ou às vezes você gasta mais no portfólio do que o que você consegue ter a curto prazo, ou então você fica com um portfólio muito focado no curto prazo e um médio prazo, longo prazo, você não tem nada e aí tem um risco, né? Você tá ali assumindo um risco de talvez não ter nada para o médio e para o longo prazo. E junto com isso ainda vai o grande desafio, que eu acho que agora pensar a longo prazo está cada vez mais desafiador, né? É cada vez mais necessário, cada vez mais desafiador você pensar e se preparar para um longo prazo, que você não sabe direito. Quem me disser aqui que sabe exatamente o que vai ser daqui a 5 anos, cara, é mentira. Mentira completa, entendeu? Então, é, como é esse desafio e de que jeito que tu tem pensado, assim, para mostrar o valor do portfólio e para pensar esse longo prazo? Tem duas respostas aí que eu acho que são importantes, dois pontos que a gente deveria explorar. Primeiro, o que é indicador de inovação? Uhum, E aí vem um erro gigante de boa parte das empresas, que é o seguinte: muita gente mede indicador, métrica de entrada e não de saída e não de impacto. Vou dar o exemplo mais simples possível. Imagina que você tem um programa de ideias lá na uhum, Três Corações. E aí você fez o programa e você fala: nossa, a gente teve 5.000 ideias inscritas. Isso é uma métrica de entrada. Isso sim, não define se o programa foi um sucesso ou não. com certeza. A única coisa que define se o programa foi um sucesso ou não é quanto saiu de resultado para a empresa, de mudança no comportamento da empresa, de mudança nos processos, de novos produtos e serviços, de mudança de mentalidade da liderança desse programa de ideias. Uhum, Cara, se saiu um, talvez tenha sido um sucesso. E não importa quantos entraram. Pode ter entrado um e saído um. Cara, uhum, tá bom. Porque o que importa é o que sai. é, E é algo simples. As pessoas querem meio que, e eu entendo, elas querem justificar o trabalho mostrando que uma métrica de entrada é sinônimo de sucesso. Não é. uhum, Pelo menos não é para justificar a sua área de inovação por muitos anos. concordo. E o dois é como é que você divide as inovações. Porque senão fica muito cômodo ali para a área de inovação virar e falar: ah, não, você tem que ter paciência. Porque o que a gente está testando aqui demora. Uhum, Só que existe o demora meses, existe o demora anos e existe o demora décadas. é, E você tem que ter os três. uhum, Como é que você mostra resultado naquele ano? Como é que você mostra que você está construindo algo que vai ser feito porque é quase que um seguro para a empresa fazer? uhum, Você ter um e-commerce, você entender o consumidor final, não é algo simples. Mas uhum, se você não fizer, você não consegue ter aquela conversa com o seu consumidor, como eu, que gosta do meu café de manhã, topa pagar mais por um café mais especial uhum, e vai construindo esse produto. E você precisa ter aquela inovação que vira e fala: cara, como é que eu mudo o hábito de consumo de café das pessoas? uhum, Quem disse que não pode tomar café à noite? uhum, E você começa a fazer isso. Só que, cara, você não vai ver isso no ano. Você provavelmente não vai ver isso. Você não vai ver naquele ano. Você talvez não veja isso em 1, 2 anos. Mas se você conseguir fazer isso em 5, 10 anos, você criou uma nova janela de conversa com seu cliente de oferta de produto. Então, precisa ficar muito claro. E uhum, aí, é quase que uma referência circular, volta para a estratégia. é, Na estratégia da empresa, a gente quer que as pessoas bebam à noite? uhum, Então tá claro isso. Alguém precisa falar sim, e a maneira como a gente está pensando é esse aqui. Na estratégia da sua empresa,
cara, você quer criar essa nova conversa? Você quer criar essa proximidade da marca com o consumidor final ou não? Ou você quer ter um relacionamento ali com o B2B e tá bom? A gente precisa saber o que as empresas querem. E as pessoas precisam saber isso de uma maneira quase que automática. Você tem que pegar ali a liderança de qualquer empresa e perguntar qual que é a estratégia do negócio nos próximos anos. E a resposta tem que ser uma só. Qual que é o problema hoje? Se você tiver 5 áreas respondendo para o presidente, você vai ter 5 estratégias. Uhum. Porque o VP de marketing vai falar uma coisa, o VP de vendas vai falar outra coisa, o É VP de verdade. logística vai falar outra coisa, o VP de finanças vai falar outra coisa, e o VP do jurídico vai falar outra coisa. E as 5 respostas estão certas. Uhum. Porque são 5 respostas que explicam o contexto onde ele está inserido, o silo onde está inserido, Sim. mas que não necessariamente, se somadas, entregam a estratégia da empresa. Essa é a mágica. O problema da inovação, às vezes, está na estratégia da empresa que não é clara para todo mundo. É É isso. verdade, excelente resposta. Excelente resposta. E isso de que às vezes cada diretoria é meio que pega o que é seu ali e vai tratar, né? Pega o que é o do marketing, o que é o da logística e tudo. Só que tudo isso, na verdade, está tentando, de alguma forma, exprimir um direcionamento único, mas que, às vezes, na peculiaridade, a soma delas pode ser que não seja exatamente às vezes não era nem para ser uma soma diretamente, não era para necessariamente todo mundo, cada um ter o seu, né, num desafio, né? Mas você precisa saber, né? Porque aí Uhum. você sabe onde você encaixa o seu pedacinho. Isso, exatamente. Entendeu? Tipo, é que nem montar um Lego. É. Cara, você é responsável ali, talvez, por montar um carro de Fórmula 1. E você tá responsável pela rodinha. O outro tá responsável pelo motor. Mas todo mundo tem que saber que você tá montando um carro. Isso. Porque senão você fala, cara, o que eu faço com essa roda? Eu boto em Uhum. cima, eu boto embaixo? Tipo, você precisa saber. Isso. Entendeu? E são todos são fatores de inovação, tudo isso, né? Por isso, o tema do inovação se constrói é muito em cima disso, né? Que cada um vem com o seu Lego, com sua peça, para montar o contexto inteiro de inovação. Porque inovação, ela é um troço plural, assim. Ela é para permear toda a companhia, né? Não é de uma área de inovação, né? Ela é da empresa. E todo mundo trabalha em inovação dentro das suas perspectivas, mas que não seja um silo, que seja uma construção conjunta, né, e contínua. Cara, eu por muito tempo falava que a empresa inovadora não tem área de inovação. E eu acho que eu cometi um erro nesses anos, assim, porque Uhum. a área de inovação ela tem que existir para orquestrar Sim. a inovação na empresa. A área de inovação precisa ser meio que um maestro. Uhum. Porque, sei lá, pega a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Uhum. Todo mundo ali é muito bom, todo mundo ali sabe o que está fazendo. Uhum. Só que, cara, de novo, se alguém não falar é para direita, é para esquerda, mais alto ou mais baixo, para, você continua, cara, vai todo mundo tocar seu instrumento ali e não vai ser uma música, vai ser um enorme barulho. Sem E dúvida. se você olhar inovação em empresa que não tem essa orquestração, é um monte de barulho. Não tem uma música. Uhum. Você tem gente falando de meios de pagamento aqui, ali e acolá. Tem gente falando, É. eu vou entender mais consumidor na área A, na área B, na área C, na área D. Aí você olha e fala, mas quem está realmente entendendo o consumidor? Quem Uhum. que vai ser remunerado, reconhecido e promovido se a gente tiver um bom projeto aqui? Quem que vai Uhum. assinar esse projeto? Uhum. Quem que vai levar realmente os créditos? Se isso não ficar claro, vira uma bagunça. E É. pode olhar para todas as áreas, ou para quase todas as áreas, isso é muito bem definido. Cara, Sim. quando o CFO de qualquer empresa vem ali apresentar o balanço, o orçamento, ninguém fica dando muito pitaco. De, Uhum. não concordo com aquele número. Cara, agora tem áreas que parecem mais arte, tipo marketing, tipo Uhum. inovação, que É. todo mundo levanta a mão, não, mas essa campanha, eu acho que Não dá não. pitaco, né? Por que que a gente não tem o TikTok? É. Sabe por quê? Porque é muito novo. É. As pessoas não têm profundidade ainda sobre o assunto. Então todo mundo acha que pode opinar. Uhum. Sendo que, cara, tem ciência por trás. Alguém já estudou muito aquilo. E Isso. alguém na sua empresa, aí não importa onde você está trabalhando, deveria olhar e falar: não, não, eu entendo isso aqui, eu faço isso aqui há alguns anos, eu já provei resultado naquilo que eu estudei, que apliquei, não enche o meu saco. Eu Uhum. sei o que eu estou fazendo. Uhum. Entendeu? É isso. Ah, que legal essa conversa.
Eu vou puxar aqui para a gente ir para uma outra parte final aqui, que você tinha falado também. Eu comecei a perguntar dos próximos 5 anos, assim, né? A gente falando da dificuldade que é prever o que vem, mas a gente tem que apostar em alguma coisa, né? E você tem suas apostas também. E como que o que você aposta para esses próximos anos? E como que a Nerd entra nisso, né? A Nerd Partners, que é a tua empresa aí, porque ela com certeza está conectada com o que tu aposta que vai ser o futuro, né? Então, por isso que eu te pergunto dessa forma. Acho que naquela linha de entender que a Nerd faz inovação para várias empresas Uhum. e dividir em caixinhas, eu aposto em 3 coisas. Número 1, dados. Uhum. Dados é combustível de qualquer coisa que você quiser fazer em inovação na sua empresa. Qualquer coisa. Não importa se é para dentro, se é para fora, se é para fornecedor, se é para cliente, não importa. Você precisa ter dados ali que suportem a sua tomada de decisão. Por mais que você não use dados para tomar decisão, mas pelo Uhum. menos você tem limites. Você sabe minimamente onde você está dirigindo. Dados é como se fossem os guardrails ali da Fórmula 1, sabe? Sei. Cara, é esse traçado que eu tenho que fazer, porque é isso que eu tô vendo. Automaticamente, tendo bons dados, e aí não tem como fugir, inteligência artificial consegue ser alimentada por bons dados para tomar boas decisões. Uhum. A partir daí, eu acho que vem uma segunda fase para as empresas de, cara, como é que eu aplico isso em escala? Como é que eu melhoro o processo? Como é que eu crio o produto? Como é que eu entendo o cliente? Como é que eu estou presente ali na vida dessa pessoa, entendendo o dia a dia dela, entendendo o dia a dia dela em uma escala de muitos consumidores, para isso voltar para mim Uhum. e eu tomar decisão de produto e serviço que atende essa pessoa. E aí, que eu acho que é onde entra a Nerd, cada vez mais a gente vai colocar ciência no processo. A nerd é um nome que obviamente remete àquela pessoa que estuda muito, que gosta É. de uma cultura geek e tal, mas a nerd ela é um acrônimo. A palavra é um acrônimo O que de quer dizer? Network, Entrepreneurship, Research e Development. Certo. No fim do dia, eu quero criar uma comunidade de empreendedores em base de pesquisa, baseado em Baseado. pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Porque se o que eu falei é verdade, de inovação tá em todo lugar, se toda empresa consegue fazer um produto muito rápido e inovar muito rápido, a inovação difícil depende de ciência. Sim. Porque se você olhar, os problemas fáceis do mundo, a gente resolveu. Uhum. Tipo, locomoção, hospedagem, e-commerce, delivery, entendimento do consumidor. Isso é um fácil. Tá aí agora. Fácil, cara, que é isso? Não, mas comparativamente. Tá. Quem curou o câncer? Aham. É. Quem pensou em novos materiais? Uhum. Quem está estudando mudança climática? Aquecimento global, Quem está aí estudando vai. aquecimento global? Uhum. Como é que a gente vive mais? Isso. Tipo, esse é o difícil. E esses estão aí. Se você olhar nos últimos anos, e as pessoas podem concordar comigo ou não, o que teve de grande revolução Uhum. no mundo nos últimos 30 anos? A internet? É, sem dúvida. Ah, pô, a gente pode mais, né? Uhum. E se você olhar isso que eu tô te falando, dados, alimentando inteligência artificial, Uhum. criando novos negócios, cara, você já começa a ver, pô, pode ser que a gente viva mais. Pô, Uhum. as vacinas saem mais rápido. Pô, tem um jeito aqui de construir novos materiais Uhum. para não afetar tanto o planeta onde a gente está inserido Sim. e diminuir o problema que a gente tem de aquecimento global. Aí é grande. É. Aí não é uma empresa. Aí não vai sair de um lugar. Vai sair de muitos cérebros orquestrados, trabalhando habilitados por robô. Uhum. Trabalhando habilitados por inteligência artificial. E aí a gente vai conseguir construir coisa grande de verdade. Legal demais. Assim, e é bom que a gente não precisa ir pra Marte desse jeito, né? Que A gente bom, né? aproveita melhor a nossa Terra, faz melhor uso dela. Cara, tem um cara nesse planeta que quer ir pra Marte e eu torço todo dia que ele vá. Eu também pode ir, que eu não. É, eu quero ficar Eu vou aqui. ficar aqui, cara. Eu Aqui quero tá ficar bom aqui, demais. cara. Eu quero ficar Vamos aqui. fazer mais que esse mundão. E especialmente no Brasil, pô. É. Cara, sei lá, as pessoas, a comida, o clima. Tipo, é perfeito? Não é perfeito. Mas, cara, Uhum. você mesmo falou ali. Eu viajei pra muitos lugares no mundo quando eu tava na Ambev. Quanto mais eu viajava, mais eu gostava do Brasil. É. Sim, é O o nosso Brasil é incrível, cara. país, tem seus problemas, um monte.
putz, eu tô falando aqui de um lugar privilegiado, eu sei tudo isso. Uhum. Mas eu acho que mesmo assim, o seu país, o seu lugar é muito melhor que qualquer outro lugar. É, cara, aqui é. Ó, a gente tá no final, tá sendo uma baita aula, eu tô adorando esse papo aqui, te agradeço demais. E eu queria abrir só um espaço para talvez dar um recado final em cima talvez de cultura de inovação, já que a gente falou tanto de inovação, de tantos aspectos dela. Acho que a cultura, ela é uma que ela é basal ali, fundamental, né? E construção de cultura numa empresa passa por muito do que você falou, passa por indicador, passa por remuneração, salário e acho que foi promoção que você falou, passa por você tá aberto a experimentar tanta coisa, né? Nesse mundo quando você fala de cultura de inovação. E aí eu queria que tu desse uma palavrinha final em cima disso, de cultura, e pra gente fechar aqui o nosso papo. Acho que, para fechar aqui, eu não falei especificamente disso, mas acho que é muito importante, tem que fazer parte do dia a dia de qualquer empresa, da cultura de qualquer empresa, a aprendizagem. Cara. A gente precisa aprender numa velocidade muito maior que a gente aprendia no passado. E a gente precisa aprender através de conteúdo, de experiência, de pessoas, participando de redes, e não só comprando livro, fazendo curso. Uma pessoa numa sala de reunião, numa empresa, lendo um livro, não deveria ser considerada, você está lendo e não está trabalhando? Sim. Dependendo do que ela está lendo. Na verdade, acho que nem dependendo do que ela está lendo. Ela está aprendendo. Se ela está aprendendo, ela está tendo repertório. Se ela está tendo repertório, ela está entendendo o melhor contexto. Seja para entender cliente, seja para perguntar melhor para a inteligência artificial. Sem dúvida, é Então verdade. eu acho que esse recado para qualquer líder, que tem que ser o exemplo, que tem que falar, cara, você leu isso, você viu aquilo, você foi em tal evento, você experimentou tal ferramenta, cara, tem que ser fundamental para as empresas. As empresas que realmente vão prosperar são aquelas que são curiosas, que aprendem, mas que principalmente que entendem que aprender é botar a mão na massa hoje. Sim. Não é só ler o livro. Eu prefiro muito mais uma pessoa que leu um livro e aplicou do que uma pessoa que leu 100 e não aplicou nada. Sem dúvida, e aprendeu com com a aplicação, né? Isso é experimento, né? Isso. Isso é método científico, né? Então, e aí a gente vai faz o voltar tudo de loop novo. pro começo da Vamos conversa, começar que é inovação, se for bem feita na sua empresa, é um Uhum. processo científico e não é arte. É isso aí. Cara, que conversa boa, que papo legal. Obrigado demais, Bruno, pela oportunidade de a gente ter essa troca aqui. Ainda bem que tá gravado, depois eu não precisei anotar nada, mas vou tomar minha aula aqui depois. Acho que o conselho final foi excelente também, da aprendizagem e liderança precisa estar aberta a aprender, isso faz parte da cultura de inovação. Te agradeço demais pela oportunidade da gente ter essa conversa. Vamos levar isso para todo mundo do Grupo Três Corações. E eu acho que estamos abertos também enfim, a trocar mais ideia e trazer para ti. Espero que você continue consumindo os produtos da Três Corações, que a gente faça parte do teu dia a dia, cada vez mais, e de momentos bons, momentos com simplicidade e felicidade. A gente acredita que o prazer está nas coisas simples. Então, é nisso que a gente aposta. Obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço. Conta comigo e vou tomar um cafezinho agora, que tá um friozinho aqui em São Paulo. Vale a pena. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Vocês que ficaram até aqui com a gente. Aproveita mais da Café No Week. Vai ver os outros podcasts, oficinas e tudo mais que tá rolando essa semana maravilhosa. Abraço para todo mundo. Até mais.